Olá, meus irmãos, da paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem com a graça do Senhor. Vamos aqui para mais uma leitura, mais uma meditação diária da palavra do Senhor Jesus. Nós paramos a nossa leitura no livro de Levítico. O livro de Levítico ele faz parte aí do Pentateuco. O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia escrito por Moisés. E ele está localizado aí no terceiro livro da Bíblia, o primeiro Gênesis, o segundo Êxodo e o terceiro Levítico. O livro de Levítico ele é composto por 27 capítulos e 859 versículos. E a gente já está aqui indo para o capítulo de número 4. Nós paramos aqui mais especificamente no capítulo de número 3, no seu versículo de número 17, com o tema Os Sacrifícios das Ofertas Pacíficas. E eu quero convidar a todos vocês a dar continuidade na nossa leitura, na nossa meditação diária da Palavra do Senhor. Vamos lá? Levítico, capítulo de número 3, versículo de número 17, que diz assim: Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Capítulo de número 4, o sacrifício pelos pecados dos sacerdotes. Disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel, quando alguém pecar por ignorância e fizer o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito como oferta. Trará o novilho à entrada da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o degolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, molhará o dedo do sangue e espargirá dele 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Quando o sacerdote porá daquele sangue sobre os chifres do altar o incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação, todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à entrada da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as vísceras, sim, toda a gordura que está sobre ela. Os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o do redenho de sobre o fígado, com os rins, ele os tirará. Como tira o novilho do sacrifício da oferta pacífica, então o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. E o couro do novilho, porém, e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, as vísceras, o excremento, a saber, e o novilho todo, levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza e o queimará com fogo sobre a lenha no monte de cinza. Se, porém, toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for por oculto aos olhos da assembleia, e se fizerem o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, não a assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado, e o trará diante da tenda da congregação. Os anciões da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será degolado perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação. Versículo de número 17 do capítulo de número 4 de Levítico. O sacerdote molhará o dedo naquele sangue que espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação. O restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está na tenda da congregação. Tirará dele toda a sua gordura e a queimará sobre o altar, e fará com este novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da assembleia. Quando um líder pecar e por ignorância fizer algum mal, alguma de todas essas coisas que o Senhor, o seu Deus, ordenou que não se fizesse, ele se tornará culpado. Quando o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará a sua oferta,
um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto. Perante o Senhor é a oferta pelo pecado. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. O restante de seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício de oferta pacífica. Assim o sacerdote fará por ele expiação de seu pecado, e ele será perdoado. Se alguém do povo da terra pecar por ignorância, fazendo alguma das coisas que o Senhor ordenou não se fizessem, ele se tornará culpado. Quando o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Porá a mão sobre a cabeça pelo pecado e a degolará no com o dedo tornará o sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. O restante do seu sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício de oferta pacífica, e a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Se, porém, com a sua oferta pelo pecado trouxer uma cordeira sem defeito, a trará, porá a mão sobre a cabeça do animal que está morto e o degolará por oferta do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. O restante do seu sangue derramará na base do altar. Versículo de número 35 do capítulo de número 4 de Levítico. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro de sacrifício pacífico, e o queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim o sacerdote fará por ele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Capítulo de número 5 do livro de Levítico. Lembrando que o livro de Levítico ele é composto por 27 capítulos e a gente já está aqui no capítulo de número 5. A cada leitura é uma vitória, um aprendizado da palavra do Senhor Jesus, que a gente sabe que a palavra do Senhor Jesus não é qualquer livro, né? Que a gente manuseia de qualquer maneira, e é uma das maneiras de Deus falar conosco em nossos corações, abrindo nosso entendimento, para que nós possamos também nos aproximar cada dia mais da presença dele. Livro de Levítico, capítulo de número 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. Quando alguém pecar porque intimado a depor em juízo, não denunciar o que viu ou o que soube, levará a sua iniquidade. Ou quando uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja cadáver de animal selvagem, seja cadáver de animal doméstico, seja cadáver de réptil, ainda que faça sem perceber, será ela imunda ou culpada. Ou quando alguém, sem perceber, tocar em qualquer imundícia humana, qualquer coisa que o faça imundo, quando ele souber, depois será culpado. Ou quando uma pessoa jurar irrefletidamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer o bem, em tudo que o homem possa jurar sem refletir, sem perceber, ou o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Sendo alguém culpado numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou. E como oferta pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma fêmea de gado miúdo, cordeiro ou cabrita, e o sacerdote fará por expiação do seu pecado. Se os seus recursos, porém, não forem suficientes para o gado miúdo, então trará ao Senhor em expiação da culpa que cometeu 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que oferecerá primeiro o que é para oferta pelo pecado, e com a sua unha lhe torcerá a cabeça perante o pescoço, sem separá-la de todo. Do sangue da oferta pelo pecado espargirá sobre a parede do altar, mas o que sobrar daquele sangue deixará escorrer na base do altar. É oferta pelo pecado.